Olá, nosso programa Convidados de hoje tem a alegria de receber um médico que, além desse trabalho e desta profissão, desenvolve uma outra atividade que é retratar a sua cidade, a nossa cidade, Cruz Alta, que está completando 200 anos de história através da fotografia. Há um manancial produzido por ele e que retrata todo um processo histórico e o crescimento e principalmente a transformação de uma cidade bicentenária. Estou falando do médico Alfredo Reber, que nos prestigia e está conosco na TV Cruz Altense. Bem-vindo, obrigado pela gentileza, doutor. Eu que agradeço imensamente, Veríssimo. E já te confesso que eu já flertava vir aqui um dia, porque eu assisto as tuas entrevistas e geralmente essas entrevistas são excelentes, os convidados são de gabarito. E eu pensei, se um dia, de repente, ele me chamar para falar sobre alguma coisa, eu vou ficar muito feliz. E aconteceu essa semana. Bem-vindo. Agradeço. Olha, todo mundo lhe conhece como médico, mas também agora, e de um tempo para cá, se está cada vez mais sendo divulgado e conhecido o seu trabalho de fotógrafo. Mas não apenas fotógrafo, é uma foto diferenciada, né, com um viés histórico. Isto significa um amor à cidade, um apego à fotografia, um apego à história. Qual é o significado disto? Na verdade, de tudo um pouco, né? Esse meu trabalho começou como uma brincadeira e, na verdade, também ele começou porque eu já tinha duas características que eu peguei dos meus pais que eu pouco utilizava ou não sabia que tinha, né? Da parte do pai, gostar de fotografia. O pai desde cedo tinha máquinas fotográficas, filmadoras, e eu também comecei cedo a gostar dessa arte. E a minha mãe é muito saudosa, ela gosta de coisas antigas, de histórias antigas, não só da família, mas histórias de um modo geral. Então eu também gosto. Também gostava e descobri depois que eu gostava ainda mais. Isso juntou, essas duas características juntou exatamente nessa questão das fotografias. E antes de tu me perguntares, e eu já adianto, esse trabalho começou em 2007. Em 2007 eu recebi por e-mail de um amigo mais ou menos umas 20 fotos de Cruz Alta. Olha, não chegava a 20, umas 15 fotos. Fotos da década de 40. E quando eu olhava fotografias antigas, eu sempre me chamou a atenção porque quando eu analiso uma foto antiga, eu tento analisar todo o contexto daquela fotografia. Eu observo os prédios, observo as ruas, as pessoas, as vestimentas, os veículos, e eu meio que tento me transportar para aquela realidade e me perguntar o que se passava naquele momento, qual era o contexto político e social daquele local. E quando eu recebi essas fotos de Cruz Alta, elas me impactaram de alguma maneira. Eu vi, por exemplo, ali a rua Venâncio Aires, eram fotos da década de 40, 1940, aquela Venâncio Aires vazia, que é uma coisa que hoje é impossível, né? Tu não encontrar pelo menos 2 ou 3 automóveis ali, independente do horário. Independente do horário, é lotado. E aquela rua, digamos assim, vazia, lá no fundo a igreja matriz antiga, que era ainda da década de 40, que é ali na frente da Praça da Matriz, a catedral antes dessa atual. E me impactou, de alguma maneira me impactou. E aí eu pensei, vou ver como é que está hoje, vamos fazer um contraste, né? Bati a foto atual, coloquei no computador, uma do lado da outra, para mim comparar. E achei muito bacana assim, a evolução, a diferença das características arquitetônicas, né? Na época não tinha asfalto e outras alterações, também outras diferenças. Fiz uma montagenzinha simples, coisa de 10 segundos, e enviei para o meu catálogo de endereços da internet. Na época nós só tínhamos e-mail, não tinha ainda as redes sociais como é hoje. E e-mail tu sabe que o crescimento, os envios é exponencial, tu manda para 20 manda para 200 e assim vai indo, rapidinho. E no primeiro, segundo dia já comecei a receber uma enxurrada de e-mails de outras pessoas cruzaltenses, ex-cruzaltenses que não moravam
Mas aqui, assim, maravilhados e me agradecendo e querendo mais, porque eles puderam ver a Cruz Alta, de repente, da época deles, Sim. e agora puderam comparar com a Cruz Alta de hoje, que eles não tinham mais contato. Claro. E que eles adoraram ver. E assim foi o pontapé inicial desse trabalho. E a gente vê a Cruz Alta dos nossos pais e dos nossos avós em alguns momentos, porque tu tens fotografias de 1870 1880. 1880. Que loucura! É. Imagina quantas gerações passadas. A foto mais antiga que eu tenho, teoricamente, é da década de 1880. Tem nos meus trabalhos. Ou seja, não foi tanto tempo a mais depois, após o descobrimento a invenção da fotografia. Até que Cruz Alta teve a oportunidade de ter fotos já numa época bem antiga, né? E lógico, com o tempo eu fui descobrindo outras fotografias, mas o que aconteceu depois que eu comecei a fazer esses primeiros trabalhos? Eu vi que as pessoas gostaram, eu também acabei encontrando um nicho que eu também não sabia, mas gostava. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trabalho bem feito, né? Eu criei um primeiro trabalho, depois que eu acumulei mais ou menos umas 20, 30 fotografias, eu iniciei um trabalho, digamos assim, vamos tentar, de repente eu consigo fazer uns 5, 6 trabalhos, cada trabalho tem mais ou menos 65, 70 fotos, entre as atuais e as antigas, porque o objetivo é exatamente esse. Desde o início, meu objetivo foi comparar a Cruz Alta antiga com a nova. Por isso que eu logo coloquei o nome do trabalho de Nossa Velha Nova Cruz Alta, para traçar aquele paralelo. Então eu fiz um primeiro trabalho com aproximadamente 60 fotos e enviei, e aí o resultado foi muito maior, né? As pessoas me ligavam para mim, dando os parabéns. Olha, oferecendo material, né? Sim, mas daí eu comecei então a divulgar, colocar meu e-mail e o trabalho foi crescendo. Visitei aqui em Cruz Alta, não tem onde não tenha ido. Repartições públicas, privadas, militares, escolas. Quando alguém me comentava alguma coisa, pode ser que fulano de tal tenha alguma coisa, aí eu ia correndo lá. Até hoje eu faço isso. Então minha quantidade de fotos, meu arsenal fotográfico foi crescendo. Sim. E aos poucos eu fui, por exemplo, comecei a colocar uma trilha sonora no trabalho e eu utilizo músicas nativistas, a maioria delas da coxilha, né, para contextualizar bem o trabalho, né. E aconteceu uma coisa interessante, lá pelo 5º ou 6º trabalho, algumas professoras começaram a entrar em contato comigo, pedindo licença para usar meus trabalhos para mostrar para os alunos. Em primeiro lugar, já digo, já de antemão, que os trabalhos não são meus, eu não sou dono de nada. Eu apenas pego as fotos que são das pessoas, dos doadores, e eu transformo numa maneira mais, digamos assim, palatável de visualização, e as pessoas são as donas. As fotos são públicas. Ninguém precisa pedir autorização para pegar minhas fotos, lógico, fazendo um uso responsável. E sempre referindo à fonte, né? Olha, eu não faço questão de nem citar meu nome. O meu objetivo, e eu fico grato em saber que essas fotos estão salvas, porque muitas fotos foram perdidas. Eu infelizmente cheguei tarde em muitos locais onde eu sabia que teria fotos e eu chego lá e a pessoa, o familiar fala, realmente meu pai, meu avô tinha caixas de fotos, mas foi fora, foi pro fogo e isso aí me doía. Agora, mas daí, só para terminar esse raciocínio, então as professoras começaram a me procurar para utilizar minhas fotos quando ensinava a história de Cruz Alta. Aí me caiu a ficha, que não tinha caído, era uma ficha óbvia, mas não tinha caído até então. Que eu estava contando a história de Cruz Alta através das fotos, que foi o que tu falaste no início. Sim. Na verdade, eu estava sendo um historiador mesmo sem saber. Historiador fotográfico. O que eu fiz? Registro de imagem. Eu voltei, refiz os primeiros trabalhos, porque eu estou sempre refazendo os trabalhos. Quando eu consigo informações novas, fotos mais, digamos assim, de melhor qualidade, eu vou atualizando os trabalhos, mas mantendo sempre o mesmo esqueleto. Claro.
Então eu comecei a refazer os primeiros trabalhos, mas contando, além de mostrar as fotos, contando fatos importantes daquela foto, desde que eu as tenha, né? Ou seja, tu estás agregando uma informação textual a essa foto. Exato. Lógico, eu não sou um escritor, né? Por exemplo, nosso amigo Rossano é escritor, ele conta as histórias, inclusive os livros do Rossano são fontes, para mim também, de informações para colocar nos meus trabalhos, né? Claro. Agora, tu conseguiste de alguma forma já, com esse manancial aí fotográfico, abranger praticamente a totalidade dos aspectos da cidade? Já tem para todos os pontos? Sim, os pontos principais. A gente falou do centro e arredores, tu tens aí, tem retratado isso? Sim, sim. Fazendo esse comparativo. Sim, como a gente falou, eu tenho fotos desde a década de 1880. Cruz Alta, no início do século XX, final do século XIX, se restringia basicamente às duas praças, né? Então as fotos antigas, a maior parte são da Rua do Comércio, da Praça da Matriz, da Praça General Firmino e arredores. Às vezes surge alguma foto um pouquinho mais afastada. Os quartéis também são antigos, né? Os quartéis datam da década de 1910, o Hospital Militar também, o QG, o Quartel-General também. Então, dessas eu também tenho fotos bem antigas, bem interessantes. Lógico, com ao redor desses locais totalmente descampados, né? Totalmente sem estrutura nenhuma. E o que torna a foto realmente interessante, né? Hoje, comparando com a atualidade. Claro. Agora, Alfredo, diante de tudo que tu tens visto e se dedicado nesta atividade, qual é a tua avaliação sobre essa transformação visual da cidade? Como é que tu enxergas isso? A cidade, de fato, dá para se dizer que teve uma evolução bem significativa ou foi de uma forma mais lenta? E se hoje, alguns cenários, comparando com os antigos, dá para dizer que tem algum mais bonito? Por exemplo, algum antigo que é mais bonito que o de hoje? Bastante. Eu, assim, eu até tenho um amigo que é engenheiro, que é do ramo da construção civil, e eu sempre pego no pé dele quando ele demole a casa e para construir um prédio novo, mas é uma brincadeira, porque a cidade tem que evoluir também do ponto de vista arquitetônico. Mas eu sempre digo que há espaço para todos os tipos de edificações, há espaço para o antigo e o novo. Nós temos ali, por exemplo, eu tenho uma foto também bem interessante que retrata esse aspecto. Na esquina da Praça da Matriz temos a casa que era do General Firmino Filho. E um pouquinho mais para o lado do Clube Cruzaltense, um prédio, é um edifício. Sim. Se não me engano é de Veneza. E na mesma fotografia tu pode enquadrar o novo e o velho, vivendo harmonicamente, embelezando a cidade dentro das suas características. Então é importantíssimo que a gente mantenha o antigo e produza edificações novas. Sim. Né? Porque nós temos essa dificuldade, não Cruz Alta, mas é uma cultura de uma maneira geral, né, de preservar esse patrimônio. Nós temos algumas cidades, por exemplo, Rio Grande tem a parte histórica, que não se mexe, e a cidade se desenvolve ao entorno disso, né, com novas edificações. Porto Alegre, várias cidades, Pelotas, enfim. Pelotas. A Europa tem esta cultura de preservar, né? A gente vai lá, tu pisa na história da humanidade, porque está tudo lá. Grande parte, pelo menos, preservado, né? E aqui, às vezes, a gente entra nessas discussões, né? Demole, preserva, destrói, faz o novo e tal. É sempre esse limite entre a preservação e o novo. E que parece que é uma discussão interminável, né? Eu acho engraçado que as pessoas que não valorizam as edificações antigas da sua cidade, e tem gente que fala, não, tem que demolir, é velho, tem que demolir, mas daí gosta de ir para a Europa e visitar o Museu do Louvre, o Palácio de Versalhes, etc. Os castelos. Sim, daí tu fala, mas lá é diferente, mas diferente por quê? Claro. Se eles tivessem lá essa mentalidade 1000 anos atrás de destruir, não teríamos hoje. Tu só pode ter alguma coisa interessante do ponto de vista histórico se mantiver. Claro. A nossa prefeitura, por exemplo, ela já tem 100 anos. Cada vez mais ela vai ficar mais interessante. É verdade. Né? Para as gerações futuras,
né? Daqui a alguns séculos ela vai enriquecendo de importância. Então não dá para destruir. Lógico, existem casas que não tem muito, digamos assim, muito atrativo arquitetônico. É diferente, mas Cruz Alta, por ser bicentenária, ainda tem muitas casas que têm características muito peculiares e, do ponto de vista arquitetônico, teriam que ser preservadas. Aí entra a questão do interesse público também em ajudar os donos a manterem essas edificações, porque eu entendo os dois lados. Às vezes nós temos casas de famílias, casas importantes, históricas, e às vezes é o único bem que essa família tem. E as pessoas precisam, às vezes, de dinheiro para viver. Claro. E aí tem que ter o viés, então, a contrapartida pública para estimular a manutenção dessa casa, ou até, de repente, fazer uma permuta com uma outra casa, para que fique bem para os dois lados. Porque não pode também penalizar a família dona daquele imóvel que já foi comprado uma vez pelos seus antepassados, né? Porque as pessoas olham o teu trabalho e dizem, olha que bonito, que interessante a gente saber e conhecer a história da cidade, essa coisa toda. Mas tu tem alguma percepção, há algum sinal de que esta ideia de preservar, ela pode de alguma maneira estar evoluindo, ou a gente não evoluiu nesse sentido? Nós, como comunidade? Eu noto que muita gente fala sobre o assunto, mas ativamente eu não tenho visto. A prática, não? Não. Recentemente uma casa aqui em Cruz Alta começou a ser demolida aos poucos. Acho que tu sabes qual que eu estou querendo dizer. E até chegar o momento que ela está apenas com as paredes. Sim, de forma disfarçada. Isso vai comendo pelas beiradas, no caso vai comendo por dentro e ficou uma casa centenária também, importantíssima. E aí foi denunciado e a prefeitura aí, os órgãos competentes interditaram, mas a casa está praticamente, se vier um vento vai derrubar. Então teria que ter a legislação prevê algo mais importante assim, para proteger essas edificações. Claro. Em termos de continuidade desse trabalho, porque hoje as edificações modernas daqui a pouco também serão históricas, né? Exatamente. Como é que tu projetas isso do seu ponto de vista do teu trabalho? O meu trabalho começou em 2007, como eu falei antes, 13 anos. E quando eu comecei o trabalho, as fotos mais interessantes, logicamente, que eram as bem mais antigas. Mas hoje, nós estamos em 2021, fotos da década de 90 e até do início dos anos 2000 já são consideradas fotos bem interessantes do ponto de vista histórico. Porque muitas edificações não existem mais, e que existiam até pouco tempo atrás, e tem os prédios novos. Eu tenho hoje, para te ter uma ideia, um trabalho que começou de brincadeira, eu achei que não fosse passar de 5 trabalhos, 6. Hoje, essa semana eu postei o trabalho de número 129. Cada trabalho tem em torno de 70, 80 fotos, então isso aí dá mais de 8 mil fotos de Cruz Alta, fotos de todos os tempos, desde essas da década de 1880 até as fotos atuais. Então tem um acervo realmente que vai ficar para a posteridade, e estão salvas por causa da nossa internet, né? Se tivesse em papel físico, poderia queimar, poderia ter um destino que... E além do alcance, né? No outro lado do mundo, se tu estiveres viajando em qualquer lugar do mundo e encontrar alguém, deixa eu mostrar minha cidade, tu entra lá no meu trabalho e tu mostra toda a história da cidade. E eu tenho fotos ainda para mais trabalhos, não só porque eu vou recebendo aos poucos, como eu recebi muito já. Então eu tento fazer meus trabalhos, quando possível, cada trabalho com o mesmo tema, um tema semelhante ou a mesma época. Nem sempre dá, mas eu tento colocar as pastas de fotos mais ou menos com alguma relação para fazer um trabalho geralmente com o mesmo, com a mesma época e o mesmo viés, né? Não sei, não sei se tu tens essa informação, qual é a edificação mais antiga retratada por ti, que está hoje aí, visível? Olha, preservada?
Ou pelo menos parte? Tem casas do final, o museu, por exemplo, o museu do final da década do século XIX. Talvez seja uma das mais antigas. A prefeitura já não é tão antiga, ela fez 100 anos agora em 2014, se não me engano. Eu não saberia te dizer ao certo. Uma das mais antigas, que foi demolida há pouco tempo, na Presidente Vargas, foi construído 2 prédios grandes ali, mas exatamente a mais antiga eu teria que dar uma revisada nos meus arquivos, mas tem casas ainda de pé do final da década, do final do século XIX, início do século XXI. Casas, habitadas? Habitadas. Habitadas. E de alguma maneira preservadas. Algumas ali aquelas casas do entorno do museu são tudo casas centenárias. E me parece que são casas que têm uma certa proteção também legal para que não sejam destruídas. Não sei se tem estímulo para isso, mas tem uma certa proteção. A prefeitura criou, anos atrás, uma lista de casas de importância histórica. Foi feito um trabalho junto à Unicruz e essas casas tiveram então uma certa blindagem parcial. Mas, se não me engano, a única edificação que tem uma proteção legal mesmo do IFAI é a prefeitura, né? Que não pode nem ser mexido, o museu, desculpa, que não podem nem ser mexidos a não ser por pessoal especializado. Agora, ao longo de toda essa tua trajetória, esses anos todos fazendo esse trabalho, hoje dá para se dizer que é um reconhecimento dessa tua dedicação toda para a cidade? Eu acredito que sim. Sabe? As pessoas que entram em contato comigo e fazem os elogios, fico muito grato por eles, eu percebo que elas ficam muito gratas de ter esse acervo. Mas assim, a gente sabe que as pessoas têm interesses diferentes, né? Assim como tem gente que adora meus trabalhos, tem gente que acha que é bobagem. Que quer bater foto de Cruz Alta e tal, né? Mas é bom que no mundo tenha gente para tudo, claro, né? Então eu faço... O povo que não preserva a sua história... Não, o futuro fica comprometido. Verdade. Eu faço por prazer, tá? Tu sabes que eu tenho uma vida bem agitada no dia a dia como médico, e eu faço nos fins de semana esse trabalho, as fotografias, né? E eu faço com prazer. Me parece que cada trabalho que eu faço é um filho novo. Então, eu tendo esse prazer, tendo esse pique para continuar fazendo, por mim está tudo bem. Né? Quem gosta, ótimo, fico feliz. Quem não gosta, a gente não tem como agradar o gosto de todo mundo. E o importante também é que gerações futuras também vão descobrir meu trabalho. Claro. Inclusive, uma coisa interessante que muitas vezes quando eu estou batendo uma fotografia atual, porque eu tento bater no mesmo ângulo, no ângulo mais perfeito possível da foto original. E me dá uma certa emoção ao saber que o fotógrafo da foto original esteve naquele mesmo local um dia, batendo a foto naquele local, e ele não imaginaria de repente que décadas, um século depois, outro cruzaltense estaria lá pegando a foto dele e fazendo a comparação. Alguém que tu nem sabe, nem imagina quem foi. Não. E possivelmente alguém, de repente, daqui 100 anos vai pegar as minhas fotografias e fazer a mesma coisa. Tens alguém que tu estás preparando para dar continuidade a esse trabalho? Não. Não. Minhas filhas inicialmente não demonstraram interesse, até nem moram mais aqui, já estão adultas, já têm outros destinos de vida, mas... eu vou deixar, eu tenho tudo arquivado com backup, eu vou deixar, quando eu me for, eu vou deixar tudo organizado e vai estar na internet também. Um legado para sempre. O legado está feito. Para a humanidade, né? Porque, enfim, exato. Não é uma... Cruz Alta hoje, mais do que nunca, ela é universal, né? Até porque o nosso global é local também. Exato. Daqui para o mundo. Muito bem. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns. Muito obrigado. Mais uma vez, né? Muito Parabéns. obrigado. Belo trabalho nesse período agora que a gente completa como cidade esses 200 anos de caminhada de história, e a gente pode acompanhar um pouco também da caminhada
desta mudança toda de Cruz Alta através desse teu trabalho belíssimo. Obrigado, Alfredo. Não, e como eu gosto desse tema, além desse trabalho de fotos antigas, eu frequentemente faço vídeos da cidade. Eu não sou cruzaltense, viu? Pois é. Não, eu nasci em Porto Alegre por questões médicas da minha mãe. Sim. Mas eu só nasci lá e já vim para cá. Foi uma circunstância. Circunstância médica. E esses trabalhos acabaram também fazendo com que eu me apaixonasse, ou amasse ainda mais Cruz Alta. Então, eu frequentemente faço vídeos sobre a cidade também, em homenagem aos aniversários. Eu tenho um drone, faço vídeos aéreos, imagens aéreas. Inclusive, os meus trabalhos também eu tenho trabalhos aéreos, com a foto antiga e atual, graças aos nossos aviadores antigos que tiraram essas fotos. Né? Show, muito bem. Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Compartilhar conosco toda essa informação e essa riqueza aí que é o teu trabalho. Médico Alfredo Reber foi o nosso convidado de hoje. Até a próxima.